Seja bem-vindo ao Jazz da Caixa, meu nome é Anderson e hoje eu vou falar sobre as Big Bands. No começo do século XX, a gente tem algumas formações dos grupos que tocavam na época, que eram formações menores, né? Formações de 5, 6, 7 pessoas, e dentro dessas formações a gente tinha alguns instrumentos, que era trompete, trombone, tuba, clarinete, e o Washburn, que fazia o papel da bateria na época, depois veio o bumbo ali, e algumas coisas assim. E com o passar do tempo, essa formação veio sofrendo algumas modificações, né? Então, no lugar da tuba, a gente teve a entrada do contrabaixo, o contrabaixo acústico que a gente tem hoje, né? E mais pra frente foi introduzido também o saxofone como um instrumento que seria agora linha de frente, né? Então, um instrumento que faria agora as melodias, e mudou um pouco também a forma de tocar a melodia do que era tocado ali na década de 1900, na década de 10. Então, quando chega na entrada de 20 ali, as coisas vão mudando um pouco, né? Até esse ponto acontecer, a gente tem alguns músicos aqui que foram importantes para essa época. A gente tem o Ben Pollack, que foi esse baterista aqui. A gente também tem o Jean Goldcat. Então, esses músicos, eles foram bem importantes nessa época, e principalmente alguns deles, como o Red Nichols, né? Ele foi um músico que participou dessa crescente, né, das formações dos grupos, e ele traz uma forma mais moderna de tocar o blues, de tocar o ragtime e tal. Então ele foi um músico bem importante, né? Deixa eu colocar a foto dele aqui, que eu passei direto. Então esse foi um músico também bastante importante para essa época aí, certo? E aí, dentro dessa formação, a gente tem algumas coisas que vêm acontecendo, e uma delas alguns músicos, né, começam a colocar cordas nas formações dos grupos, né? Então, a gente tem as orquestras, né, do início do século XX, e aí até quase o fim do século XX, a gente tem essa formação que vai acontecendo. E um dos responsáveis por isso foi o Paul Whiteman. Paul Whiteman foi esse músico, band leader. Ele era estudante de violino. E em 1917, quando ele conhece o jazz, ele começa a tocar jazz, né? Ele vai para esse mundo, começa a criar a sua big band. Na década de 20, ele vende 2 milhões de cópias de disco, né? Logo no começo da década de 20. Então, assim, ele vai de cabeça. E aí, o que diziam muito, né, da época, a gente percebe isso, que ele tinha uma formação mais orquestral, assim, né? Uma coisa mais sinfônica do que jazzística, assim, né? O lado dele. Até pela influência que ele tinha já das referências de música, do estudo que ele fazia, né? E aí depois, quase no fim da década de 20, entra Bix Beiderbecke, entra no grupo dele, e aí dá uma refinada nessa questão da sonoridade, né? Traz um pouco mais dessa coisa do jazz e tal. Só que o Bix Beiderbecke morre em 1929, né? Ele morre bem cedo, assim, né? Então, isso acontece durante esse período aí. A gente tem um outro músico aqui, que é o Eshan Jones, que ele tá na parte central aí, né? Que tá em pé. E ele foi responsável também por trazer as cordas, né? Né? Paul Whiteman, ele também trouxe essa coisa das cordas. E aí ele tem essa questão da música mais orquestral, mas ele também foi bem popular, assim, para um público que buscava essa sonoridade, mas para uma questão mais dançante, assim, né? Essa coisa do baile mesmo, assim, né? A coisa do dançar. Então ele tem essa característica aí dentro do repertório da música dele aí. E aí depois a gente tem um próximo músico, que foi o Flat Henderson. Flat Henderson é esse que está sentado ao piano aí, né? O Flat Henderson, ele é graduado em ciências pela Universidade de Atlanta, e depois ele vai para Nova York para estudar química, né? Para dar uma complementada nos estudos dele. E aí ele acaba ficando por lá, começa a estudar, e em 1931 ele cria uma big band, e alguns músicos foram tocar com ele já. Louis Armstrong tocou com ele, Wes Montgomery tocou com ele, Coleman Hawkes. Então vários músicos que a gente conhece aí, que são bem conceituados, passaram pela orquestra do Flat Henderson, né, nesse primeiro momento aí. E depois a gente tem um músico que foi arranjador da orquestra dele, que foi o Don Redman. E o Don Redman, ele tinha bastante visão, assim, das coisas, né? Bastante visão
de perceber novos músicos, né, músicos talentosos e trazer esses músicos para a orquestra do Flat Henderson, né? E aí o Don Redman depois ele entra na questão de fazer uma formação de uma big band para ele mesmo em 1931 mesmo. Então ele faz uma formação de big band que são 4 saxofones, 2 tenores, um alto e um barítono, 3 trompetes, 3 trombones, guitarra, baixo e bateria. Ele faz essa formação que é praticamente a formação que a gente tem nas big bands aí, que a gente conhece hoje em dia, né? Então, o Don Redman foi quem criou mais ou menos essa estrutura que a gente tem dentro das big bands, certo? Aí depois a gente tem um próximo músico, que é o Art Shaw. E o Art Shaw foi um músico que ele teve uma importância, principalmente na questão de, naquela época, na década de 30, colocar músicos negros dentro dos grupos. Então, ele tinha a big band dele e ele trazia, né, na orquestra dele, ele trazia alguns músicos negros para tocar, como Billie Holiday, Hot Lips, Roy Eldridge. Então, ele tinha alguns músicos que tocavam com ele. Ele não tinha esse preconceito, ele não queria saber se a pessoa era negra, branca ou qualquer cor. Ele só queria tocar, fazer um som. Isso foi muito importante, porque alguns músicos também, como o Paul Whiteman, por exemplo, ele não aceitava músicos negros na orquestra dele. Então, de jeito nenhum. Benny Goodman também. Benny Goodman foi um músico também que não tocava com músicos negros, até que na década de 30 ele conhece Ted Wilson, pianista, e eles fazem uma formação ali ele quer fazer um trio que é Benny Goodman, Ted Wilson e Jenny Krupa na bateria. E aí, mais pra frente, entra o Lionel Hampton tocando o vibrafone, que o vibrafone na época, então, não era nem um instrumento que se usava nas formações de jazz, né? Então, ele que traz isso para essa formação, e aí depois disso, Lionel Hampton começa também com sua orquestra e tal, e aí segue em frente. Mas teve essa grande importância aí também. Aí temos um próximo músico também aqui, foi o Glenn Miller. Glenn Miller, ele é um músico que começa a carreira na década de 20, e ele vai fazendo arranjos para o Ben Pollack e o Red Nichols, que eu falei no começo do vídeo lá. E aí na década de 30 ele começa a fazer arranjos para Tommy Dorsey. E em 39 ele monta a sua primeira big band, né? Seu primeiro grupo, né? E ele tinha um relacionamento, porque ele foi soldado soldado do jazz, né? Então ele tocava dentro do exército. E ele se apresentava, fazia shows e tal. E aí quando foi em 1944, ele vai organizar um show que ele ia fazer lá na França. E aí o avião dele some no mar. E aí é dado a morte do Glenn Miller, porque não encontraram o corpo dele, não encontraram o avião. Então em 14 de dezembro de 1944 é dado a morte do Glenn Miller. Aí temos um próximo músico que foi Duke Ellington. Duke Ellington, né? Dispensa apresentação, né? Todo mundo conhece, ouviu falar pelo menos uma vez do Duke Ellington. Quem conhece jazz, quem se interessa, quem busca, quem estuda, com certeza ouviu falar de Duke Ellington. E Duke Ellington, ele tinha essa questão da orquestra dele, quase sinfônica, né? Uma estrutura que ele tinha ali, mas que ele trazia muita questão do blues, do swing, né? Então o Duke Ellington trazia muito essa coisa, umas músicas mais complexas, umas coisas exóticas e tal. Então o Duke Ellington foi um músico importantíssimo para a era do jazz, a era das big bands. E ele tinha alguns parceiros, e dentro desses parceiros a gente tinha o Billy Strayhorn, que é esse rapaz do lado direito. Billy Strayhorn conhece o Duke Ellington e eles tinham uma diferença de idade de 20 e poucos anos. Mas o Duke Ellington era muito amigo dele, né? Então eles foi um duo que deu muito certo, né? Então tem algumas histórias que o Duke Ellington começa a escrever algumas músicas, começa a escrever alguma composição, e aí ele não consegue terminar, liga pro Billy e aí fala, olha, eu tô com uma música assim, é mais ou menos nessa levada, a tonalidade é assim, enfim, ele explica o que é a música e pede para ele terminar. Ele termina a música e fala que quando você escuta, e algumas vezes acontece isso, e você escuta e não sabe, quer dizer, não percebe que a música foi feita por duas pessoas, né? Parece que uma pessoa só começou e terminou a música, né? Eles eram muito alinhados, assim, né? Davam muito juntos disso. Take the Train, por exemplo, é uma música do Billy Strayhorn
mas a gente escuta e parece que é do Duke, né? Então eles tinham essa parceria bem grande, né? Aí a gente tem um outro músico aqui, Coach Williams, que tocou com o Duke Ellington também, era trompetista dele, e o Billy Strayhorn e o Coach Williams, eles tiveram uma parceria com o Duke de quase 30 anos tocando juntos, e o Billy Strayhorn fazia a questão dos arranjos e tal, né? Mas alguns músicos que tocavam juntos. E de tocar junto assim, a gente tem o Johnny Hodges, que é esse músico aí, e a gente tem um outro músico aqui, deixa eu passar aqui, que é o Harry Curden, saxofonista do Duke também, que tocaram com o Duke por quase 50 anos. Então, eles ficaram muito tempo juntos, né? Então, por isso que era muito engajado, por isso que se conhecia e sabia, um sabia já o que o outro precisava, né? Então, funcionava mais ou menos dessa forma, ok? A gente tem também Count Basie, o próximo band leader aí, né? Que foi muito importante, né? O Count Basie, ele tinha essa questão aí do Kansas City, né? Que ele traz desde o começo da sua carreira, quando ele tinha formações menores, né? Que ele tocava com outros grupos. Então, ele tem isso e a gente percebe esse estilo Kansas aí na big dele. E aí, com Count Basie, a gente tem o Ted Jones, que era o arranjador da orquestra do Count Basie e trompetista. E a gente tem mais um músico também aqui, que foi o Fred Green. Fred Green tocou com Count Basie por quase 50 anos, nunca fez um solo de guitarra. Tocando 50 anos aí com Count Basie. Muito tempo, se conheceu muito, né? E o Fred Green, Count Basie dizia que ele era o braço direito, né, dele, né? Porque ele conhecia todo o grupo, conhecia os arranjos, sabia tudo que precisava fazer, então ele era o braço direito e até pela questão da harmonização, né? Como ele era o guitarrista, então tá mais próximo ali, né, do piano e tal. Então, se o Count Basie precisasse, ele dava todo o suporte com certeza ali para ele. Então, o próximo músico que a gente tem aqui, Gil Evans. Gil Evans foi um músico, tinha a cabeça muito aberta assim para novos caminhos, né? Era um band leader também muito conhecido, né? Fazia bastante trabalho, né? Ele teve bastante importância nessa questão do jazz rock, assim, das big bands, na entrada dos anos 60 em diante. E ele tem 3 discos que ele faz com o Miles Davis, que são dos mais conhecidos. E eu acho que o trabalho mais conhecido do Gil Evans também, né? Para quem está começando nessa jornada aí da história do jazz, e quem tá começando a conhecer as big bands, as formações maiores e coisas assim, são os 3 discos que ele faz com o Miles Davis, né? Esse trabalho junto com o Miles. Que o primeiro é o Miles Ahead, depois ele faz o Pearl Bass, e por último ele faz aquele Birth of the Cool de 49. Então esses discos aí ele grava com o Miles, né? Ele faz os arranjos, o Miles grava com outros músicos aí. Mas ele tem essa importância aí nesse período. E a gente tem um outro band leader também, que é o Sun Ra. O Sun Ra, quando ele começou a orquestra dele, chamava Intergalactic Resort Orchestra. Aí depois foi rebatizado para Sun Ra Comic Orchestra. E ele falava que a ideia, né, ele trazia percussões e outros instrumentos, né, tinha essa questão de ser uma big band free, né? Então uma big band de free jazz, né? Uma coisa dessa, ele ia por esse caminho e ele falava que buscava encontrar o som cósmico, né? Isso que ele buscava encontrar dentro do seu som, né? Dentro do que ele fazia. Então o Sun Ra também é um band leader, né? Teve uma importância muito grande dentro dessa estrutura de big band aí. Se você não ouviu, não conhece, pesquise um pouco sobre o trabalho dele, que vale muito a pena conhecer esse trabalho. A gente também tem Maria Schneider, que é uma arranjadora, né? Ela tem uma big band, ela rege essa big band, ela caminha mais por essa questão do som mais moderno e tal, né? Uma questão das composições, ela busca esse caminho. Ela tem um som e essa forma de arranjar um pouco mais desse pensamento também. E é muito legal, muito interessante o trabalho dela. Também vale muito a pena fazer uma busca aí e conhecer esse trabalho. E para fechar aqui, eu vou trazer o Wynton Marsalis. O Wynton Marsalis é um músico que começa a sua carreira ali no fim dos 70. E
ele toca com formações pequenas também, mas aí depois, na década de 90, que ele começa um trabalho com big bands e ele é um dos fundadores da Lincoln Jazz Center, né, que é bem famosa essa big band, ele roda o mundo tocando, já veio pro Brasil várias vezes. E a Lincoln Jazz Center, ela tem essa questão do traditional, né, então eles tocam Dixieland, tocam blues, tocam swing, né, fazem releituras de músicos, tipo Duke Ellington, Count Basie, então eles fazem esse trabalho mais pro tradicional mesmo, né, eles seguem um pouco a tradição do que foi a big band, no começo da big band, né, década de 30, década de 40, então ele trabalha mais por esse caminho aí. Mas o Wynton Marsalis também tem vários grupos que ele toca também e discos gravados com formações menores. É um excelente músico, é um músico que leva a história do jazz, que leva a questão do ensino do jazz para as pessoas. Então ele é muito importante e ele tem um trabalho muito importante dentro dessa história aí, e o trabalho que ele faz é muito importante aí para quem estuda, para quem está buscando aprender, conhecer sobre esse gênero, certo? Então ficamos por aqui. Esse vídeo aqui pontua algumas big bands que a gente teve aí, alguns band leaders que foram importantes na história do jazz. É claro que tem muito mais do que isso, né? Tem muito mais formações, muito mais músicos, mas aos poucos eu vou trazendo aqui e a gente vai conhecendo um pouco mais, beleza? Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Abraço!